Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 25 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. Dia 10 de outubro de 2023 é a Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí no nosso dia a dia, sempre mantendo a conexão com o Shabat. Então, terceiro dia para o Shabat, ok? Então, nós não podemos perder de vista o Shabat. Entre outras coisas, significa que nós não podemos perder de vista a revelação do justo Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Pois, a partir do momento que Mashiach se revelar, então, de fato, nós estaremos num Shabat, o Shabat de Mashiach, o Shabat do milênio, onde realmente todas as dores, aflições e angústias, a morte, a tristeza, a doença, as guerras e companhia limitada, aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, que é mal, vai cessar na redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, por isso, amados, pela graça bendita de Hashem, estamos aí no terceiro dia para o Shabat, para a nossa Parashá da semana, né? E a nossa Parashá da semana é o primeiro livro do novo ciclo dos estudos de Torá, que é Bereshit, popularmente conhecido como Gênesis, e nós estamos aí na época da criação, trazendo alguns conhecimentos, alguns entendimentos para que nós possamos cada vez mais estarmos aí fortalecendo a nossa base, né? A base da nossa emuná, fé, a base do nosso bitachon, confiança no Criador, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, porque só Ele é Deus, e fora dele nada há, nem há Deus fora dele. Ele é o único Deus, e é por isso a Ele, realmente, o Deus Todo-Poderoso é a nossa gratidão. Bendizemos a Hashem, porque estamos aqui no novo ciclo dos estudos de Torá, e cada ano, realmente, o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, vai somando, né, sabedoria, entendimento, conhecimento, para que nós possamos sempre crescermos na nossa espiritualidade, na nossa conexão com Deus, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, uma das formas de vencer realmente as trevas é andar na luz, trazer presença divina. A forma de vencer o mal é praticarmos boas ações. A forma de nós podermos vencer a injustiça é praticar justiça, né? Então a forma de nós podermos vencer tudo aquilo que é negativo, destrutivo, é fazer aquilo que é bom, construtivo, aquilo que realmente traz vida e vida em abundância para o ser humano, para os quatro reinos. Então por isso, amados, diante de toda e qualquer adversidade que nós enfrentamos na nossa lida, nós precisamos realmente descobrir as bênçãos, né? Ou a bênção que está contida naquela adversidade, naquele aparente mal que está vindo sobre nós, ou coisas semelhantes. Dessa mesma forma, nós contemplamos os dias atuais, com as coisas que estão acontecendo com o nosso povo judeu, e nesse sentido, nós vimos aí, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt trazendo uma palavra de muita sabedoria, de muito entendimento e de muita visão espiritual, falando exatamente desse momento terrível em que o nosso povo judeu está passando, principalmente ali em Israel, ok? E dentro desse aspecto, o que nós temos diante de nós, segundo aquilo que o nosso Rav, né, trouxe para nós, o líder do movimento Bnei Noach Brasil, o Rav Yaakov Gerenstadt, né, é exatamente que diante destas circunstâncias nós precisamos realmente procurar identificar a grande bênção que está nisso. Se há um grande mal, é porque existe uma grande bênção, e essa é a sabedoria judaica. Então, nessa adversidade, que nós possamos aí contemplar, sem sombra de dúvidas, o nosso
o nosso maravilhoso Deus, que realmente tem uma grande, maravilhosa bênção para mostrar, revelar através do povo judeu, através dessa grande aflição que estão passando, né? E não restam dúvidas que a maior esperança do nosso povo é exatamente a revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Né? Não fiquem preocupados, né, com os profetas da fome dos últimos dias, e principalmente, né, quando começam a aparecer por aí, já começam a falar de um apocalipse, terceira guerra mundial, guerra nuclear, né? E as pessoas começam a ficar desesperadas. Será que vai? Será que não vai? Vou vender os meus bens, vou comprar uma passagem na Discovery, né? Lá no foguete lá da NASA, e vou mudar para a Lua, vou mudar para Marte, porque esse planeta vai puff, né? Então, cuidado com isso, né? Não se preocupe com essas questões, não. Isso daí é tudo conversa fiada, tudo conversa fiada, ok? Então, o plano de Deus para este mundo, para este planeta, é ser a morada dele. Se o plano de Deus, o projeto de Deus, que é o mesmo projeto desde o princípio, né, que nós estamos vendo aqui na criação, que é fazer desta terra, deste planeta, fazer a sua moradia, então quem é o homem para destruir esse planeta? Nada. Então cuidado aí com os profetas apocalípticos, né, que qualquer guerra que acontece em Israel, imediatamente os profetas da fome já aparecem. Agora é Apocalipse, né? Já faz várias e várias décadas que realmente, né, as pessoas vêm falando sobre agora é o Apocalipse, né? E não aconteceu, não acontecerá, porque esse não é o projeto de Deus. Então, por isso, né, amados, vamos ficar conectados realmente com a Torá, conectados realmente com os verdadeiros profetas que estão no Tanar, as Sagradas Escrituras, e seguindo de fato a nossa orientação rabínica dos nossos rabinos do Chabad, né, principalmente, para estarmos aí nessa conexão. Então, por isso, né, Hashem é maravilhoso e tem para nós coisas preciosas aí. Então, nesse sentido, vamos orar, vamos fazer a nossa prece através da recitação de salmos em favor do povo judeu, em favor da terra prometida Israel, né? E ao mesmo tempo, né, um favor com referência aos Benei Noah, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para estarem cada vez mais fortes e firmes nessa jornada, sem se desviar, né, realmente do prumo da Torá e do prumo da profecia bíblica. A nossa prece de hoje está no Salmo 69. Esse Salmo 69, ele nos diz assim: esse Salmo é uma profecia sobre a situação difícil de Israel em seu longo e amargo exílio, e um pleito apaixonado por nossa pronta libertação, né? A libertação que está falando aqui é exatamente o fim da Galut, o fim do exílio e o início, né, da Geulah, que é a redenção final com a revelação do justo Mashiach, ok? Então, por isso, né, vamos ficar com aquilo que os nossos rabinos falam, aquilo que está na Torá e os verdadeiros profetas de Hashem. O Salmo 69, como prece para o nosso povo e para a terra prometida, assim diz. Ao mestre, é o Salmo 69, ao mestre do canto sobre Shoshanim, um salmo de David. Salva-me, ó Eterno, pois as águas que me cercam tanto subiram, que alcançaram até a minha alma. Fui tragado por um lamaçal profundo, onde não consigo alcançar pé. Um turbilhão me arrastou para as profundezas. De tanto clamar por socorro, se ressecou minha garganta. Embaçaram-se meus olhos e se fatigou o meu corpo, enquanto aguardo pela ajuda do meu Deus.
Mais numerosos que meus cabelos são os que sem motivo me odeiam, e continuamente multiplica-se o número dos que me querem destruir. A inimigos caluniadores terei que pagar o que alegam, sem que eu nunca os tivesse roubado. Ó Eterno, bem conheces minhas fraquezas, e de ti não estão ocultas minhas culpas. Entretanto, não permita que eu venha a ser a causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno, Deus dos exércitos. Que não sejam por ti envergonhados os que te procuram, ó Deus de Israel. Por amor a ti, suportei ultrajes em meu rosto, de vergonha se toldou. Perante meus irmãos pareci ser um estrangeiro entre os filhos de minha mãe. Consumiu-me o fervor que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Com jejum e lágrimas afligi minha alma, e isto mais os afrontou. Com uma mortalha me cobri, e perante eles pareci burlesco. Murmuram contra mim os que se reúnem nas portas da cidade, e tema de zombaria me tornei para as canções dos bêbados. Que seja uma hora favorável aquela em que a ti dirijo a minha prece, ó Eterno. Escuta-me com a imensidão de tua misericórdia e responde-me segundo a bondade da tua salvação. Resgata-me do lamaçal para que eu nele não pereça. Salva-me de meus detratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, Eterno, pois incomensurável é a tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza da tua magnanimidade. E não ocultes de teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faz com que de ti se aproxime minha alma. Redime-a e salva-me de meus inimigos, pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Partiu-se meu coração ante tanta humilhação, e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, põe veneno em meu alimento e vinagre oferece para mitigar a minha sede. Que entre retribuição se transforme sua mesa em armadilha, sua paz em emboscada, que se turve sua vista e que trema sem alívio o seu corpo. Derrama sobre eles sua indignação e que sejam acossados por tua ira. Que sejam destruídos seus palácios e que fiquem desertas suas tendas. Pois a nação que... Tivemos aí uma queda do sinal. Voltou o sinal, parece. Tudo bem aí, pessoal? Né? Baruch Hashem, Shalom, Shalom, né? Voltou, Luciana Rodrigues dizendo, voltou o sinal. Então vamos continuar a prece em favor do povo judeu, da terra prometida, com o Salmo 69, paramos no versículo 28, no momento da queda, né? Então vamos em frente aí, vamos continuar aí, Salmo 69, verso 28. Agrega iniquidade à sua iniquidade, e que não mereça usufruir da tua justiça. Que tenha os seus nomes apagados do livro da vida, e jamais sejam escritos entre os justos. Isso daqui está falando sobre os perseguidores, os inimigos do povo judeu, ok? Verso 30. Quanto a mim, estou aflito e dolorido agora, mas tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e em meus agradecimentos o exaltarei. Serei mais prazeroso para o Eterno que a mais perfeita oferenda de todo o passado. Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus.
porque perceberão que o Eterno ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Louvá-lo-ão os céus e a terra, os mares e todos os seus habitantes, porquanto o Eterno redimirá de Sião e reedificará as cidades de Judá. Nela habitará seu povo em tranquilidade e segurança, e a seus descendentes a entregarão por herança. Sim, a semente dos servos do Eterno a herdarão, e nela habitarão os que amam o seu santo nome. Amém. Esse é o Salmo 69, em favor, né, do povo judeu, em favor da terra prometida e daqueles que amam Hashem, né? Então, segundo a orientação rabínica e segundo a orientação, né, do Rabinato Rabad de Israel, leituras de salmos, recitação de salmos, né, em favor do povo judeu e da terra prometida são os salmos 20, 22, 69, 122, 150 e os salmos 81 até o salmo 90, né? Então, você posteriormente aí façam essas preces aí com esses salmos aí pedindo a Hashem que, principalmente esse salmo 69 que nós acabamos de fazer como prece em favor do povo judeu e da terra prometida, a terra de Israel, que nós possamos contemplar aí realmente essas bênçãos acontecendo rapidamente para qualquer momento agora mesmo sobre o povo judeu, as forças de defesa de Israel e toda a nação de Israel, ok? Baruch Hashem. E realmente, né, amados, só lembrando, né, ficamos condoídos, tristes, aflitos com todas essas questões que está acontecendo com a nossa família, né, o povo judeu. Mas nós não podemos cair nas armadilhas dos profetas da fome da última hora aí, viu? Né? Que todos eles estão anunciando, agora o apocalipse vai acontecer. E não é por esse lado aí que as coisas acontecerão, ok? Por isso, fé e confiança em Hashem, na sua Torá, nos seus profetas que estão no Tanar, né? E seguindo as orientações rabínicas. Amém, amém. A Ada Caldas de São Paulo capital está aí confirmando, eu estou fazendo as preces de salmos, né? Então, que sem sombra de dúvidas, né, todos os amados possam estar aí firmes nesse sentido aí, né, fazendo a recitação dos salmos, né, em favor do povo judeu e da terra prometida, ok? Baruch Hashem. Nós estamos, né, no princípio, Bereshit, e estamos aí vendo os acontecimentos, né, desses momentos que estamos no nosso princípio do novo ciclo dos estudos de Torá. Isso realmente é muito prazeroso, e você que completou o ciclo 5.783, e você que está realmente iniciando o ciclo 5.784, né? Firme um propósito com Hashem para que realmente você possa participar completamente desse ciclo e assim seguir em frente na jornada monoteísta, estudando a Torá, fazendo techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, bem como também o serviço diário, as preces diárias. Por isso que é importante manter consigo o Sidur Beneinor, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, bem como também nós possamos estar aí com o Guia Beneinor, que são as orientações diárias, né, no estilo de vida para cá e para lá e acolá, né, para estar, já está lá no portão a chave, né? E nesse sentido aí seguimos juntos, né, na jornada monoteísta. E o estudo da Torá, das 7 leis universais, suas ramificações, a Tzedakah, são as 5 bases, né, para que nós possamos de fato estarmos vivenciando a realidade da nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, né, como vimos aí no final
do encerramento do ciclo anterior e o início desse ciclo, as orientações que nós realmente experimentamos da parte dos nossos sábios, dos nossos mestres. O estudo da Torá é vida. Então, por isso, é importantíssimo nós estarmos sempre conectados com os estudos da Torá, ok? Pela graça bendita, né, assim que o Eterno nos permitir, né, que eu e a Edna possamos mudar para a Bauru, a cidade sede, né, regional nossa, nós vamos procurar aí termos 2 períodos na semana de estudos da Torá, certo? Um durante os dias da semana e outro no Shabat, né? No Shabat, no momento, nós estamos tendo aí, junto com o nosso emissário Emerson, os sábados, né, às 17 horas, o estudo da Torá e a Havidalah, né? E nós queremos aprimorar mais e mais essa questão, porque o fundamento, amados, é o estudo da Torá, das 7 leis de Noé e as suas ramificações, né? Isso é fundamental para que nós possamos realmente vencer o mal, vencer as trevas, vencer a injustiça e juntos, né, ombro a ombro com o povo judeu, nós podemos abreviar a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, dentro desse aspecto aí, nós teremos de fato, né, somando, né, juntamente com o nosso irmão o povo judeu, nesse sentido, para que nós estejamos cada vez mais aprimorando a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, amados, nós temos aí, nesses anos todos aí, trazido, né, da melhor forma possível, né? Não somos nenhum expert em Torá, ok? Não somos nenhum expert em Kabbalah, Mishnah, Talmud e companhia limitada. Não somos nenhum expert nem no alfabeto hebraico e nem na língua hebraica, ok? Nós somos ainda, como diz outro, né? Nós estamos engatinhando ainda em muitas coisas aí. E precisamos crescer em muitas coisas, não restam dúvidas, né? Então, à medida que realmente o Eterno vai nos dando direção, orientação e fazendo as coisas acontecerem, nós vamos também acelerando um pouquinho esse passo aí, não restam dúvidas, ok? Então, por isso, a Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru, né, realmente tem um compromisso muito sério com a questão dos estudos da Torá e com a questão de expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, todos aqueles que possam somar, né, de forma presencial, que possam somar com as suas preces, que possam somar com suas doações, né, seja elas tzedakah, ofertas, dízimos, ou algo semelhante, né, com os bens móveis e imóveis e por aí afora vai, nós queremos inundar, nós queremos honrar realmente a identificação de Bauru como uma cidade sem limites, e nós queremos realmente honrar essa questão, né? A nossa Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru, da cidade sem limites para o Brasil e para as nações. Graças a Hashem, através de A Tarde com a Torá, que é realmente um fruto da Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru, nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, né? Nem que for uma pessoa em um estado, nós temos lá. Mas graças a Deus nós temos mais do que uma pessoa que tem aí realmente abraçado esta causa A Tarde com a Torá. Famílias, né? Nós temos aí comunidades, grupos que estão somando conosco nessa graça bendita. E nós somos eternamente gratos, não somente ao Eterno, mas a cada um de vocês que tem realmente somado dentro desse aspecto também. E também nós estamos presentes em cerca de 30 a 32 países. Até alguns meses atrás nós estávamos aí já com uma contabilidade de 28 países. E agora nós já estamos entre 30 e 32 países que têm mandado mensagem para nós sobre A Tarde com a Torá. Então, Baruch Hashem por isso, ao nosso Deus, ao nosso soberano, toda honra, toda glória, toda gratidão, toda reverência, todo respeito.
porque é Ele que tem feito estas coisas acontecerem. Juntos, nós não fazemos nada sozinhos, mas juntos nós estamos somando dentro desse aspecto para expandirmos cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, amados, esse novo ciclo dos estudos da Torá é realmente para desbravar mais ainda obstáculos, fronteiras, para podermos ir cada vez mais distantes, levando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O que nós temos contemplado até aqui, na nossa graça bendita, nesses primeiros capítulos, né, de Bereshit, né, trazer realmente aí, que nós vimos, né, o primeiro dia nós tivemos aí a criação do céu, terra e luz. Segundo dia, firmamento, anjos e purgatório. Terceiro dia, as árvores, vegetação, o jardim do Éden. O quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. O quinto dia, as aves, peixes e o Leviatã. E o sexto dia, animais da terra, rebanhos, répteis, homem, a mulher e demônios, né? Nós tivemos aí no sexto dia. E no princípio do sétimo dia, foi exatamente o momento em que Deus cessou todas as coisas e no famoso descansou e santificou o sétimo dia, ok? Nós temos aí também nesse princípio da nossa de Bereshit, né, na criação, a questão do jardim do Éden, né, o ser humano, Deus coletou para formar o ser humano, como nós vemos ali, Deus formando o ser humano. Nós vemos ali exatamente no capítulo 2, nós vemos ali que Deus ele formou o homem da terra, né? Da terra. E os nossos sábios eles falam que Deus ele coletou dos 4 cantos do planeta porções de terra para que ali ele pudesse fazer o boneco de barro e soprar em suas narinas o fôlego de vida, Ruach, que significa que Deus fez daquele boneco de barro um ser vivente, uma alma vivente. Então ele coletou de todos os 4 cantos da terra, realmente porções de terra, partículas da terra, para que o homem, em qualquer lugar do planeta, ele pudesse realmente cumprir o que está escrito. Foi tirado da terra e para a terra retornarás. Então, em qualquer lugar que o ser humano venha a falecer, então a terra realmente absorve realmente a sua matéria, ok? E aí, a Ruach, né, o sopro divino, né, que é a alma do ser humano, ela volta para o jardim do Éden e aí então aguarda-se, né, aquele corpo para a ressurreição nos dias de Mashiach, ok? Então, nesse sentido, Deus então, assim ele formou para que o homem, o ser humano, ele pudesse realmente voltar à sua origem, né, terra, né? Então, por isso que ele realmente usou a terra de todos os cantos, mas ele usou principalmente também a porção de terra ali do lugar em que ele assim fez, que criou o ser humano, né, o boneco de terra, e depois tornou-se o ser humano. Os nossos mestres falam que exatamente nesse mesmo lugar em que ele formou, que o Eterno formou o ser humano, certo? É exatamente o lugar mais sagrado de todo o universo. É onde, quando o templo sagrado estava em pé, era conhecido como Kadosh, Kadoshim, o Santo dos Santos. Exatamente nesse lugar, segundo os nossos mestres, é que o homem foi formado e ali que o Eterno soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, dessa forma, realmente, o Templo de Jerusalém, ele é a capital eterna e indivisível de Israel.
E é exatamente naquele lugar que hoje só tem o cotel, ou muro, em que realmente está uma parede simplesmente representando o local do templo sagrado, Beit HaMikdash, lá em Jerusalém. E é por isso mesmo que Jerusalém, o qual o rei David comprou realmente, né, com todas as propriedades, de forma legal, todo o terreno para a construção que o seu filho, o rei Salomão, iria edificar, né? Então, dessa forma, de fato, de forma legal, né, aquela porção de terra tornou-se parte do povo judeu. Por isso, Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. E não tem como mudar, porque esse é o propósito divino. E o soberano dos mundos assim determinou, ok? Então, por isso, ele usou principalmente terra deste local para poder formar, junto com as outras porções de terra dos 4 ventos do planeta, formar um boneco de barro e soprar em suas narinas o fôlego de vida, ok? Então, dessa forma, Deus ele modulou o corpo através da terra, né? Terra e água, e assim formou o boneco, né? O boneco de barro. Mas aí ele, ao soprar, né? Ruach, então ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, e aquele boneco tornou-se o ser humano. Por isso que o ser humano ele volta para a terra automaticamente, certo? Então, nesse sentido, a alma ela é a essência de Deus. Por isso que todo ser humano ele tem uma partícula divina, por causa desse sopro, Ruach, o sopro divino, o beijo de Deus, o beijo da vida, entendeu? Então, por isso, a alma é a essência de Deus. E é por isso que tem o Jardim das Almas, né? E é dali do Jardim das Almas, junto a Deus, que Deus chama a alma A, B e C, e diz para aquela alma: você tem uma missão a cumprir no mundo mais inferior, conhecido como planeta Terra, o mundo mais inferior, chamado mundo de Asiá, o mundo da ação. E nesse sentido você tem uma missão a cumprir ali. Então, nesse sentido, Deus diz: ó, alma, você vai descer, você vai nascer e habitar um corpo, né? E esse corpo ali, ele vai receber um nome. O nome que você tem já estava prescrito, realmente, na vontade divina. Então essa alma desceu e habitou um corpo, e esse corpo passou a chamar-se Renato Bueno, né? Ali da Mercedes AOC, né? O porteiro da Mercedes AOC, aqui em Bauru, né? Que está aí no nosso visor, Natan Bueno. Então a sua alma passou a habitar esse corpo, e Deus disse: e você receberá o nome Renato Bueno. Então é isso daí, né? Temos aí a Inês Martins, a Luciana Rodrigues, é a mesma coisa. A Fabiana Rodrigues, se eu não me engano, né? Que está aí a Fabiane Rodrigues, que também está por aí, né? Então é exatamente isso daí. É o dito de Deus. Então esta é a obra da criação, para nós compreendermos isso de forma simples, mas bem objetiva, exatamente sobre essa questão do nosso corpo, terra, e da nossa alma, o sopro de Deus, o beijo de Deus, a Ruach, o beijo de Deus que nos deu a alma vivente, ok? Então, por isso, né, o corpo e a alma que nós temos é exatamente dentro desse prisma aí. Então, exatamente Deus fez isso para preservar o equilíbrio entre os dias dedicados à criação celestial e as questões da terra. Por isso que nós temos aí exatamente os 6 dias da criação. Nós temos o primeiro dia, tudo aquilo que foi criado tem conexão com o céu. Tudo aquilo que foi criado no segundo dia tem ligação com os céus. Tudo aquilo que foi criado no 4º dia, os corpos celestes, tem conexão com o céu. Tudo aquilo que foi criado, ou essencialmente a alma que foi criada no 6º dia, conexão com os céus.
Os outros dias, nós temos exatamente o primeiro dia que foi criado, terra também, céu e terra. A terra está conectada com aquilo que é terreno. No terceiro dia, foi feita a separação, o solo seco, a terra seca, conexão com terra. No quinto dia, peixes e aves, conexão com a terra. Por quê? Porque os peixes e as aves, eles habitam o mundo, habitam este planeta, habitam a terra, ok? E no sexto dia também foi criado os animais e o corpo humano, tudo conectado com a terra. Então, essa criação, nós vemos aí exatamente o quê? Deus agiu dessa forma para manter, preservar o equilíbrio entre os dias de dedicação Shammai, os céus, e entre os dias de dedicação daquilo que é terroso, terra. Então, por isso que nós temos essa questão da criação, né? Conexão com o celestial, céu, e conexão com o terreno, terra, dentro desse aspecto. Então, por isso, realmente, Deus formou o homem e deu a ele o nome de Adão, né? E deu esse nome de Adão porque está conectado com a palavra Adamá, que significa terra, terreno, terroso, certo? Então, nesse sentido, nós vimos aí que Deus colocou o ser humano, o Adão, né, realmente para habitar o jardim do Éden, né? Então Deus plantou um jardim para servir de habitat à humanidade. Então o jardim do Éden, o Gan Éden, de fato o propósito divino era que o Gan Éden ele fosse estendido sobre toda a face da terra. Porque o projeto de Deus, que é realmente fazer deste mundo a sua moradia, é fazer com que o Gan Éden ele fosse estendido sobre toda a face da terra, para que realmente todo ser vivente e todo ser humano pudesse habitar no seu jardim do Éden, né? Então, a partir deste lugar secreto, que ainda ninguém identificou o lugar exato do Gan Éden, o jardim do Éden, o jardim do paraíso, né? A partir deste ponto, ele seria estendido sobre toda a face da terra. Por isso, Deus não mudou o seu projeto e através da revelação do justo Mashiach, para qualquer momento mesmo, amém, vem amém, começará esta redenção final para se estender o Gan Éden sobre toda a face da terra, ok? Então, o Gan Éden era para ser, de fato, o habitat natural do ser humano. Isso seria os 4 cantos do planeta. Então, isso significa que a vontade de Deus era que a terra, ela de fato fosse um deleite prazeroso, júbilo para todo ser humano e todo ser vivente, dos 4 reinos, o reino vegetal, mineral, animal e humano, fosse realmente um lugar de deleite para todos, sem sombra de dúvidas, né? Então, a partir do momento em que o solo, ele realmente foi irrigado, né? Então aí aquilo que estava, né, as plantas que estavam no subsolo, elas vieram à superfície, né, brotaram, etc. e tal, e assim então realmente as árvores aprazíveis, nesse sentido, significa de não apenas de bom e belo aspecto, mas também seus frutos cheirosos e saborosos, justamente para poder alimentar todo ser vivente, principalmente o ser humano. Neste jardim, Deus colocou lá no centro do jardim, realmente, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? E deu ali um desafio para o Adão, né, e Rava, que era exatamente o quê? De todos os frutos podereis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Desta árvore não comereis. Ou seja, vamos dizer um exemplo, né? 100 árvores no jardim, vocês podem saborear de 99 árvores, mas de uma não.
Então, quer dizer, tinha 99 árvores, ou 99% da plantação de árvores frutíferas poderia saborear, menos uma. Mas, né, realmente, o desafio, o teste que foi lançado a Adão, nesse sentido, acabou acontecendo que comeram do fruto proibido, e aí, né, realmente o pecado entrou, e nesse sentido o Gan-Eden acabou sendo expulso, né, o casal, e aí então, até os dias de hoje, procura-se o Gan-Eden, o Jardim do Paraíso. Só será depois da redenção final com o justo Mashiach. Um detalhe que nós precisamos aqui, sem sombra de dúvidas, é estarmos conectados, sobre a questão em que nós, né, de uma forma falha nas interpretações, de uma forma geral, dizem que o pecado entrou no mundo através de Rava, de Eva. E na realidade o pecado entrou no mundo foi através de Adão. Adão é que fez o pecado entrar no mundo. Porque enquanto Eva tinha comido do fruto proibido, né, ela continuou ainda com as suas vestimentas celestiais do recato. Como eles estavam nus, certo? E Eva já tinha comido do fruto e ela foi oferecer para o seu marido, ela não percebeu que nem ela e nem ele estavam nus. Então ela ainda mantinha realmente a inocência primordial, né, da criação. Ela ainda não via maldade em absolutamente nada. Mas a partir do momento em que de fato, né, Adão comeu do fruto, aí caíram as cortinas da inocência dos seus olhos, dos seus entendimentos. Aí eles perceberam que estavam nus e principalmente tiveram vergonha dos seus órgãos reprodutores, por isso que se cobriram. Por isso que se cobriram de folhagem, ok? Porque caiu a sua inocência. Então, nesse sentido, nós podemos ver aí, realmente, que foi a partir do momento que Adão comeu do fruto proibido, que realmente a inocência se perdeu e o pecado, ele adentrou no mundo, ok? Então, para os machistas de plantão, fica aqui a advertência, né? A Eva não foi a culpada do pecado entrar, mas sim foi Adão, o homem, ok? Então é uma advertência para não ficarem aí com machismo em cima das mulheres, ok? A culpa de Eva foi outra questão, né? Foi uma outra situação, ok? Então, mas ficar bem nesse sentido aí. Mas vejam bem que se a árvore da vida estava ali também no centro do jardim, né? Se comessem da árvore da vida, viveríamos eternamente. Mas, realmente, o homem quis, dessa forma, comer do fruto proibido, né? É por isso que tem um ditado popular que diz assim: o proibido é mais gostoso, mas não significa que tem aprovação divina. O proibido é mais gostoso, só que depois que você saboreia, o amargo fica presente. E para você depois corrigir isso, leva um bom tempo dentro desta realidade. Não é verdade? Para poder corrigir. Então, cuidado com esse ditado popular, que o proibido é mais gostoso, mas ele é mais pecaminoso e é mais destrutivo. Então, cuidado com esse ditado aí, ok? Nesse sentido aí. O Roberto Peixoto, lá de Garça, né? Aqui é a nossa região, tá mandando boa tarde aí. Então, shalom, shalom, primo Roberto Peixoto de Garça e toda a família aí. Shalom, shalom. Uma outra coisa que nós podemos também aqui deslumbrarmos, né, é que, segundo os nossos sábios, né, os nossos mestres, entre eles Maimônides, Rashi, etc. e tal, eles falam que o Jardim do Éden, como que fala? As suas árvores frutíferas, a maior parte das árvores frutíferas eram de macieira, né?
a famosa maçã, mas não é o fruto proibido, ok? Há uma linha judaica que defende que o fruto proibido foi um cacho de uva. Outros dizem que foi o figo, entendeu? Então, quanto a essa questão do alimento proibido, não fique estacionado nessa questão, não, vai em frente. Mas os nossos mestres falam que a maioria das árvores, sim, eram de macieiras, né? Era predominante de macieiras ali, ok? Outra coisa que nós queremos aqui trazer no sentido de nós estarmos conectados principalmente com a nossa questão Bnei Noach, nós temos aí dentro da questão da criação, no capítulo 2, no verso 16, algo muito interessante que os nossos mestres trazem para nós, desvendando o versículo 16 e 17, né, da árvore, o versículo 16, melhor dizendo, só o versículo 16, que fala assim: Deus, o Todo-Poderoso, Deus ordenou ao homem dizendo: tu podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Esse versículo 16 aqui do capítulo 2, os nossos mestres, os nossos sábios, eles trazem para nós o seguinte ensinamento. E é importante nós estarmos conectados com esse capítulo 2, verso 16. Deus, o Todo-Poderoso Deus, ordenou ao homem dizendo: tu podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Então, os nossos mestres, eles trazem sobre a questão Deus, Todo-Poderoso, ordenou homem, dizendo: você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. Então, segundo os nossos sábios, em Sanhedrin 56a, eles dizem para nós a seguinte questão, que nesse versículo nós temos as 7 leis universais. Olha que coisa esplendorosa, maravilhosa para conhecermos. O capítulo 2 e o verso 16 de Bereshit, Gênesis, nós temos as 7 leis de Noach, as 7 leis universais. Ou seja, desde o princípio, Deus já estava, sim, preocupada com as nações não judias, com os povos não judeus. Vejam bem o que os nossos mestres trazem para nós. Deus, o Todo-Poderoso Deus, ordenou ao homem dizendo: tu podes comer de qualquer árvore do jardim. Então, isso faz uma alusão às 7 leis universais que Deus deu a toda a humanidade indistintamente. Vejam bem qual é a relação. Então diz, Deus se refere exatamente a crer em Deus. Todo-Poderoso se refere exatamente a não adorar a ídolos, porque há um só Deus. Ordenou, isso está conectado com estabelecer tribunais de justiça. Homem, Deus ordenou a quem? Ao homem. Então, o homem aqui está se referindo exatamente à lei de não assassinar, não matar um ser humano. Dizendo, está dentro das questões não ter relações proibidas, as relações proibitivas, né? Principalmente Jeremias, capítulo 3, verso 1, fala sobre isso daí. Vamos ver aqui, deixa eu abrir rapidamente aqui, Jeremias, capítulo 3, para nós estarmos conectados aqui com aquilo que diz Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, verso 1 diz: tenho que dizer, se um homem se separar de sua esposa e ela vier a se tornar mulher de outro homem, poderia o primeiro marido voltar a se unir a ela? Então está nessa conexão sobre a questão de relações proibitivas. Então significa que toda relação permitida, toda relação sexual permitida, ela é somente entre o marido e a esposa.
Fora isso, é um relacionamento proibitivo. Entendeu? Então aqui nós temos exatamente o quê? Dizendo não ter relações proibidas. Esse sentido significa a fidelidade conjugal, a fidelidade do lar. Por isso que é chamado lar de Beit Shalom, a casa da paz. Então a nossa família, as nossas famílias, as nossas casas precisam ser casas de paz, ok? E depois diz, você pode comer livremente, né? Não comer um membro de um animal vivo. Está conectado com essa questão aqui. E depois de todas as árvores do jardim, que significa não roubar. Ou seja, aquilo que pertence a você é seu. Você não precisa roubar nada de ninguém. Então o jardim, todas as árvores do jardim, era uma possessão de Adão e Havá. Então está conectado com essa questão, não roubar. Então nós vemos aqui, de acordo com a lei judaica, e isso estão nos anais dos estudos judaicos, que aqui nós temos as 7 leis universais para as nações. Então vejam bem que antes da outorga da Torá, Deus já anunciou as 7 leis de Noé. E por isso que nós vemos até a outorga da Torá, de uma certa forma, as nações agindo dentro do aspecto das 7 leis universais, depois conhecida como 7 leis de Noé. Ok? Então, os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, eles viviam as 7 leis universais. Por exemplo, as nossas matriarcas, né? Sara, Rívca, Rachel e Leia também viveram as 7 leis universais. Depois, com Moshe na outorga da Torá, que foi dado 613 mandamentos especificamente para o povo judeu, e dentro da outorga da Torá, os 10 ditos de Hashem, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, foram escritos com 620 letras hebraicas, que corresponde a 613 mandamentos específicos para o povo judeu e 7 mandamentos para as nações, as 7 leis universais. Entendeu? Então, desde o princípio, as 7 leis universais estavam presentes. Na outorga da Torá, Deus, ele veio oficialmente, entregou as 613 leis para o povo judeu, mais as 7 leis universais, para que Moshe pudesse dar ao povo judeu 613 mandamentos, e através de Moshe e o povo judeu, as 7 leis de Noé, as 7 leis universais para todas as nações da terra. Então, nós vemos esse aspecto aí. Então, por isso, vivemos em uma sociedade livre, que nos permite cumprir essa obrigação sagrada, né? Apesar que nas últimas décadas muitos países estão, infelizmente, né, estão mudando as leis, e aí está virando um problema sério nesse aspecto aí, e aí, né, as nações estão se perdendo e os povos estão se perdendo das 7 leis universais. Por isso o Benei Noach, é importante a sua configuração, não a sua conversão ao judaísmo, mas a sua configuração como um Benei Noach, um não-judeu entre as nações, para trazer as claras as 7 leis universais, as 7 leis de Noach, para que todo não-judeu possa conhecer o único Deus e as 7 leis que levam mais próximos de Deus, e juntos, né, com o povo judeu, ombro a ombro, servindo a Hashem, ok? Então nós temos esse aspecto aí, dentro desse sentido, né, do nosso princípio da criação, né? Depois, quando nós chegamos aqui, né, exatamente aquele momento em que Adão come do fruto, né, percebem, realmente cai dos seus olhos, né, a inocência, então começam a enxergar o outro lado do bem, né, o mal, né, e com isso começa a conhecer a malícia, né, a maldade e companhia limitada, né, que são os atos negativos e destrutivos.
E aí então nós temos exatamente aquele momento que Deus vem para estar, né, juntamente com o homem para conversar com ele, mas aí, né, Adão, ele acaba se escondendo, né? E então Deus pergunta para ele, né, porque ele se escondeu, e ele automaticamente ele diz, né, é porque estamos nus. E aí então Deus pergunta, mas quem disse que vocês estão nus, né? E aí então começa realmente a entrevista, por assim dizer, né, desse aspecto aí, né? Então, aí Deus ele começa a questionar, né, sobre a questão da desobediência, mas aí o ponto-chave é exatamente quando ele fala com o homem, com Adão. Por que que ele realmente comeu do fruto proibido? Que Deus disse para ele não comer daquele fruto, certo? A orientação ela foi dada ao homem, ela não foi dada a Havá, ou Eva, como queira, certo? Deus ele deu a direção, a orientação para o homem. O homem deveria instruir corretamente a mulher para não tomar daquele fruto, certo? Então, Deus ele deu a instrução apenas dizendo, não comerás daquele fruto. Quando Adão, ele, segundo os nossos sábios, ele passa a instrução para Havá, ele não passa de forma adequada. Ele acrescenta o que não foi dito. Então ele diz, olha, é para não comer e nem tocar. Então ele acrescentou algo que não estava dentro da orientação de Deus para com Adão. Quando a mulher ela vai, né, ela é, né, testada pela serpente, que tinha o poder de falar, ela então diz à serpente que Deus não disse para não comer e nem tocar. Porque a orientação que Adão passou para ela foi acrescentada de não tocar. E Deus não disse para não tocar, ele disse para não comer. O que nós temos aqui, e qual é o ensinamento que nós aprendemos aqui, é exatamente o quê? Que nós não podemos acrescentar mais do que já está. Então, se, numa linguagem simples, né, se a mesa é de madeira, então você não precisa acrescentar nada. A mesa é de madeira, mas ela contém partes de ferro, ela contém partes de mármore, ela contém partes não sei do que lá, não sei lá. Não. Então, é para falar o básico. E nesse básico é para permanecermos. Porque é a base. Então, quando Havá diz isso à serpente, né, segundo os nossos sábios, através do Talmud e do Midrash, fala que nesse momento a serpente ela empurra Havá contra a árvore. E quando ela, para não bater, né, com a sua face na árvore, então ela ampara, né, tocando na árvore. Então na hora que ela toca na árvore, ela já se afasta imediatamente, pensando que vai morrer. E aí a serpente diz a ela, viu só? Você tocou e não morreu. Então isso despertou nela aquela questão, será que é? Será que não é? Mas eu toquei e não morri. E Adão tinha dito para mim que se eu tocasse eu morreria. E eu não morri. E a serpente aproveitou o quê? A brecha. Então, está vendo? Sabe por que porque Deus falou para você não tocar e nem comer do fruto? É porque se você comer do fruto, vocês serão inteligentes igual a Deus. Não é aquela tradução ou interpretação de quem não tem fontes rabínicas, né? Que diz que vocês serão iguais a Deus. Quer dizer, vocês serão deuses. Não é isto. Né? A fonte rabínica fala que realmente a serpente disse a Havá, Deus não quer que vocês comam do fruto para que vocês não sejam inteligentes como Deus. Entendeu? Que não sejam inteligentes como Deus. Então foi aí, nessa brecha, em que Havá acabou caindo e comendo do fruto,
né? E aí então ela vê, mas fica aquele negócio, será que é, será que não é? Mas, se porventura, né, vai acontecer, seja o que for, eu vou dar para o meu marido também. Porque se o que acontecer comigo, vai acontecer com ele. Se eu morrer, ele morre também. Se eu ficar viva, ele fica vivo também. Então ela correu, foi lá, né, e acabou com tanta insistência, acabou realmente convencendo Adão a comer do fruto, né? E ele acabou comendo do fruto, caiu-se a inocência neste momento, porque Adão pecou, ok? E aí então Deus vem e diz, né? Quem vos disse que estavas nu? E aí começa aquela questão da acusação, né? Perguntou a mulher jogou a culpa na serpente. A serpente recebeu o seu veredito. Deus perguntou para o homem, qual que foi a resposta do homem? É o que diz o versículo 12 do capítulo 3. Então, o homem respondeu a Deus: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela deu-me o que eu comi da árvore. Então vejam bem que nesse momento, Adão, ele tira o corpo fora e joga a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. A serpente não tinha para quem jogar, ela acabou recebendo a punição, as suas pernas foram cortadas e ela teve a sua sentença, vai comer do pó da terra. Você será inimiga do homem e o homem será teu inimigo. E então veio para Adão. E Adão joga a culpa em quem? Em Deus. Por quê? Porque ele disse, a mulher que tu me deste. Então, quer dizer, o homem, Adão, ele jogou o corpo totalmente fora. Fora dele totalmente. Jogou a culpa na mulher e jogou a culpa em Deus, porque foi Deus que lhe deu a mulher. Entendeu? Então, por aí você vê que quando o homem é covarde, é uma vergonha. Quando o homem se torna omisso, é uma vergonha. E isso é um perigo. E é por isso que você encontra muitas vezes no seu caminho, né, homens covardes, que dá vergonha, dá vexame. Entendeu? Então por isso temos que ter muito cuidado com essa questão aí, ok? Mas Deus, na sua justiça, deu a cada um a sua devida punição, sem sombra de dúvidas. Então, realmente, agora, o que fica posterior a isto? A grande tarefa do ser humano em refinar o mundo. Então, por isso que agora, né, judeus dentro da sua configuração como judeus, os não-judeus dentro da sua configuração entre as nações, na sua configuração, juntos, nós precisamos refinar este mundo. E refinar este mundo está dentro desse aspecto da outorga da Torá, e que nós já vimos aqui que desde o princípio Deus já estava dando as 7 leis universais para os povos, para as nações não judias. Para que juntos, ombro a ombro com o povo judeu, nós possamos transformar este mundo. Nós não podemos ser nem como a mulher que jogou a culpa na serpente, e nem sermos como o homem que jogou a culpa na mulher e em Deus. Mas nós precisamos, de fato, reconhecermos que Deus, o soberano dos mundos, tem nos chamado para sermos participantes, sócios dele, nesse projeto de restaurar o mundo ao seu princípio, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso que a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ela é preciosíssima aos olhos de Deus. Você, como não-judeu, é precioso. Você, como não-judeu que quer fazer conversão, você envergonha Deus. Porque você está fugindo da sua responsabilidade de refinar as nações, de refinar os povos. Deus já tem os judeus para refinar o povo judeu, para, através do povo judeu, refinar o mundo. Ele precisa dos não-judeus para refinar as nações. Então a sua configuração é essa.
E você não pode fugir a ela. Você não pode ser um covarde. Você precisa aceitar a sua configuração e realmente refinar o mundo, restaurando realmente a modéstia e a inocência dos primeiros dias. Por isso, que a redenção, com a revelação do justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, que nós estejamos nos preparando para isto, já trabalhando para refinar o mundo. Deus está precisando de pessoas corajosas e não de covardes. Deus está precisando de pessoas que realmente vistam a sua camisa como Benei Noach, para realmente, entre as nações, refinar as nações, refinar os povos e fazer com que este mundo realmente seja transformado, ombro a ombro com o povo judeu, na moradia de Deus. Essa é a nossa tarefa suprema, que desde o princípio Deus vem nos chamando a atenção para isto. E, portanto, que você e eu, como Benei Noach, possamos honrar esse convite do nosso Deus e essa configuração que Ele nos deu, para que nós possamos realmente, na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós possamos juntos, com o povo judeu, participarmos dessa redenção final, junto com Mashiach, onde todas as nações serão levadas a adorar e servir o único Deus que Mashiach estará ensinando a todos no mesmo nível espiritual. Portanto, vamos cumprir a nossa missão. Temos uma grande tarefa e preciosa tarefa pela frente. Vamos em frente? Com a graça de Hashem, amanhã teremos mais. Shalom, shalom. Até amanhã.